Isso é muito interessante. Olha só, esta propaganda ela foi produzida pela Galeria.ag, uma empresa de publicidade. E a filmagem foi realizada pela Conspiração, por falar em teoria da conspiração, com direção de Andrusha Waddington, nome bem diferente, deve ser um cara rico, né? Que inclusive é o marido de Fernanda Torres. Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, antes de mais nada, eu gostaria de ratificar alguns pontos aqui que já foram mencionados em vídeos anteriores. Inclusive, quando houve a prisão do Bolsonaro, eu mencionei que aquela prisão seria convertida em uma prisão definitiva ali já no mesmo dia, porque era algo muito óbvio. Eu já comecei o vídeo dizendo que ele mereceu, né? Em um determinado momento do vídeo, como em outros vídeos aqui, eu citei a existência de nossa direita trans. Na verdade, é um pessoal meio que de centro-esquerda, ou então um pessoal que realmente advoga todas as pautas progressistas que nós temos aí não sendo empurradas, made em agências internacionais, mas que se travestem de direita e assim conseguem enganar, ludibriar muita gente que acredita que está votando em uma oposição à esquerda. Em razão disso, eu já destaquei muitas vezes aqui que eu renuncio ao meu direito ao voto, esse direito que me deram, né, de forma obrigatória, vá lá e o exerça. Eu não quero participar desta festa democrática dentro da democracia liberal. Destaquei também já algumas vezes aqui que realmente, infelizmente, tive que dar o braço a torcer aos isentões porque eu cansei. Eu cansei realmente. Eu não tanco mais, como eu já mencionei aqui, essa democracia, esse sistema democrático liberal e essa universalidade de votos. Não é questão nem de desconfiança quanto à funcionalidade, à ética, à lisura, pronto, a lisura de nossas urnas eletrônicas. A gente não pode falar em ética com a máquina, né? A lisura que está ali naquele equipamento. Vamos partir do pressuposto, eu parto desse pressuposto. Não, as urnas, elas são dignas de confiança, tudo bem. Mas eu já destaquei aqui, eu não confio, na verdade, nos meus compatriotas, cara. Eu não aceito que o meu voto ele tenha o mesmo valor, o mesmo peso, o meu título de eleitor tem o mesmo peso do voto daquele cara que é reconhecidamente um narcotraficante, um assassino, né? Um bandido realmente de carteirinha, mas ele está preso no momento sem perder os direitos políticos, porque ainda transita ali algum recurso, então ele mantém os direitos políticos. E levam uma urna eletrônica para o presídio e esse cara vai lá e vota. Eu não aceito também que o meu voto tenha o mesmo peso de uma, sei lá, de uma maconheira com 16 anos de idade, que já está grávida do terceiro filho, de um terceiro Zé Droguinha, uma arlequina da quebrada, né, que possivelmente engravidou fazendo visita íntima dentro de um chilindró. Então ela quer um Bolsa Família de 2, 3, 4 mil reais, então ela vai lá votar. Aliás, esse mesmo argumento pode ser utilizado contra mim. Muita gente aí que empreende, que emprega, que está na luta, né, no corre do dia a dia, pode dizer para mim também, eu não aceito que o meu, como empreendedor, alguém que emprega 50 pessoas, tenha o mesmo peso que o seu voto, que é um servidor público. E esse argumento também é legítimo. Em resumo, a gente tem um sistema, cara, esse sistema de voto universal, né? Que dentro de um regime de democracia liberal a gente até entende como é que funcionam essas coisas, mas eu realmente não quero mais participar disso. Então, se apresentando-se a mim como direita, esquerda, essa coisa, tanto faz. Eu realmente vivi, né, já o suficiente para me tornar um isentão e tive que engolir, de certa forma, algo que eu falava contra os isentões. Eu criticava quem estava ali em cima do muro, né? Que é um lugar confortável, tomando um ventinho de boa, sem se queimar com ninguém. Eu criticava muito essas pessoas, então tenho que dar o braço a torcer e realmente essas pessoas estavam corretas. Claro que nesse campo há muito aproveitador. A gente que se finge ali de isentão, na verdade, para surfar em um determinado momento em uma crista de onda, né? Mas vocês entenderam que não é esse o caso a que eu me refiro, é porque realmente eu estou cansado. Eu estou cansado de tancar esse sistema que nós temos aqui, que nos é empurrado a fórceps. Mas vamos lá continuar. Eu achei interessante fazer essa introdução para quem não me conhece, para quem não conhece meu ponto de vista sobre isso, embora eu já tenha feito essa exposição aqui por mais de uma vez. Então é importante fazer esse preâmbulo para que ninguém chegue aqui pensando, é um bolsonarista, né? Um bolsominion. Não, cara, na verdade, eu quero que os bolsominions vão para a senhora puta que os pariu, de preferência juntamente com os lulopetistas para o quinto dos infernos. Então, feita essa introdução, eu falei aqui anteriormente, no vídeo imediatamente anterior, sobre os arquivos do Jeffrey Epstein e mencionei ali teorias da conspiração, né? E muita gente, tá vendo muita teoria da conspiração, até mesmo pessoas próximas a mim que dizem isso.
Você está vendo teoria da conspiração, você está cultivando isso em sua mente, você tenta enxergar um conspiracionismo em tudo. Cara, realmente eu tento enxergar um conspiracionismo em tudo porque é muito divertido, né? E às vezes é mais fácil a gente trabalhar com a hipótese de uma teoria da conspiração bem construída do que simplesmente engolir uma teoria da mera coincidência que nos joga assim de uma forma tão imbecil que a gente realmente eu vou acreditar nisso aqui, algo que beira a imbecilidade. Então vejo o conspiracionismo como uma decorrência, né, uma decorrência lógica de um pensamento lógico, de um pensamento racional. Você começa a não aceitar tudo que vão te impondo, então você começa a pensar nas possibilidades que estão ali envolvidas. E logo você se torna um conspiracionista para as pessoas. Mas enfim, o que é que aconteceu? Deixa eu ajeitar aqui, cara. Bem, o que é que aconteceu recentemente, né? A gente viu aquele comercial das Havaianas, Havaianas que é um produto produzido desde a década de 70 pelas Alpargatas S.A. Alpargatas muita gente não sabe, eu acredito, principalmente gente mais jovem. É porque antigamente, né, pelo menos quando eu era criança, existia um tipo de calçado que é um calçado mais vagabundo, por assim dizer, leve e barato, e a gente chamava de alpercatas. Então, algumas regiões chamavam de alpercatas e outras de alpargatas. Então, quando surgiu essa indústria de calçados, ela se denominou como uma fabricante de alpargatas e calçados. Então, uma curiosidade, né? Ela que produz as Havaianas desde a década de 70, e as Havaianas são o carro-chefe da empresa, inclusive durante muito tempo era um produto popular, né? O pessoal dizia que a Havaianas era uma sandália de pobre, tem até aquela coisa das Havaianas com um prego ali para segurar o chinelo, e eu fiz muito isso, cara, como eu fiz isso aí. Só que depois a Havaiana foi ficando uma coisa cara, né? Foi ficando uma coisa chique, começou a ter loja conceito, a investir muito no segmento realmente de elite. Começou a se elitizar as Havaianas ao ponto de eu começar a achar realmente produto muito caro para pouca durabilidade. Eu não vejo muita durabilidade nesse tipo de chinelo, isso não é um problema meu com as Havaianas. Esse tipo de chinelo que seria um chinelo tipo, como é que chama? É nipônica, né? Alguma coisa assim, que tem as duas tirinhas, então desce por um furo e ali tem a borrachinha segurando. Não, porque quando aquilo se parte, cara, e aquilo se parte facilmente, principalmente em tempo quente, com ressecamento, você está pisando ali, muitas vezes aí, caminhando, né? Na rua, na praia, na areia, qualquer lugar, você está caminhando em um lugar quente, aquilo vai ressecando o material e aquilo se arrebenta. Então eu acho um produto que se acaba muito rapidamente pelo preço, cara, pelo preço mesmo. Por isso que eu abandonei há bastante tempo esse tipo de chinelo, independente de marca, seja Ipanema, ou seja Havaianas ou qualquer outra marca que exista que produza esse tipo de calçado similar. É até bom citar aqui a Ipanema, né, porque também tem a ver com essa história. Então, em resumo, vamos voltar aqui para a teoria da conspiração, né? Houve o comercial das Havaianas com a Fernanda Torres. E a Fernanda Torres começa ali com uma provocação, claramente uma provocação dentro de um espectro político de polarização, e que bom que nós temos uma polarização, né, e não um regime de discurso hegemônico, mas infelizmente uma polarização que existe apenas nas mentes e nos corações de alguns brasileiros, porque na prática o que a gente tem de representação política é apenas realmente um viés ideológico um pouquinho mais progressista ou um pouquinho menos progressista, mas é tudo a mesma porcaria nos finais das contas. Mas pelo menos nos corações das pessoas, em sua mente, no que algumas pessoas acreditam, há uma polarização clara, né? Então, a Fernanda Torres, ela representa claramente um determinado espectro político de extrema esquerda. Aliás, ela é uma bela representante de nossa esquerda caviar, uma grande radical chique, por assim dizer, né? E ela já começa ali dizendo que não vai começar o ano, não começa o ano, né, com o pé direito. Ela faz o quê? Um trocadilho aí, uma brincadeira com a coisa da superstição do pé direito, mas com o posicionamento ideológico, claramente com o posicionamento ideológico. Aí muita gente pode dizer, não, não é bem assim, as Havaianas não iriam caminhar por esse terreno da polarização política, porque poderia prejudicar as vendas. Então, cara, realmente é uma coisa muito clara e muito óbvia. Basta você olhar a origem de tudo. Eu me dei ao trabalho de fazer algumas pesquisas e fui atrás, cara. Quem criou, assim, quem foi o gênio, né, que achou interessante? Obviamente é um problema do marketing das Havaianas, porque mesmo a agência externa fazendo isso, tem que passar pelo departamento de marketing da empresa, né? Então eu fiquei curioso em pesquisar. Essa campanha foi elaborada dentro da própria empresa, das Alpargatas, com um corpo que eventualmente ela possua, que poderia realizar essa propaganda, até porque é uma coisa muito simples, uma mulher sentada no banquinho, com um monte de Havaiana, a pessoa vai lá e filma. É algo simples de fazer, não precisaria de uma agência a priori para isso. Mas não, o que é que acontece? Isso é muito interessante. Olha só, esta propaganda ela foi produzida
pela Galeria.ag, uma empresa de publicidade. E a filmagem foi realizada pela Conspiração, por falar, né, em teoria da conspiração, com direção de Andrusha Waddington, nome bem diferente, deve ser um cara rico, né? Que inclusive é o marido de Fernanda Torres. Pronto, tá aí. É uma agência, né, engajada com as pautas da ONU, claramente. Essa agência já se manifestou publicamente quanto a isso, que está de acordo com a Agenda 2030 da ONU em todos os seus aspectos. E tem lá a filmagem sendo feita pela Conspiração com direção do marido da própria Fernanda Torres. Então, cara, isso passou, esse roteiro, né, essa ideia passou pelo crivo de muita gente que de burra não tem nada. Então, claramente, é uma provocação política, né, vai além da mera troca aí de termos para se utilizar do trocadilho com superstição, com crença, essa coisa toda. De plano, isso já causou um prejuízo muito grande às Havaianas, primeiramente com a concorrência, a Ipanema em pouco tempo, poucos dias, já ganhou 300, quase 400 mil novos seguidores, pelo que eu pesquisei aqui. É um engajamento muito grande também. As postagens mais recentes da Ipanema no Instagram, pelo que eu pesquisei, né? Eu fui pensando em alguns pontos, superaram a marca de 600 mil curtidas, o volume muito acima da média habitual da marca, impulsionado por comentários de pessoas afirmando que começaria o ano com a Ipanema. E mais, a marca de 1 milhão de seguidores, em menos de 48 horas, o perfil da Ipanema atingiu a marca histórica de 1 milhão de seguidores no Instagram, surfando na onda da indireta política. Então, foi um tiro pela culatra. Houve uma deputada petista, lulopetista, que filmou a loja das Havaianas lotada, mas aquilo ali foi um evento, né? Curiosamente, estava a deputada ali e filmando, olha aí, as Havaianas lotadas. Não, as Havaianas estão tendo prejuízo. Não adianta fazer esse tipo de videozinho mostrando que as Havaianas estão bem. Hoje mesmo, olha, dia 22, as ações da empresa Alpa 4 registraram queda com a perda de valor de mercado estimada em 200 milhões durante o pregão, refletindo o temor dos investidores com a eficácia da campanha à força do boicote. Boicote, gente, é uma coisa muito realmente interessante, que funciona, e algo legítimo, seja da esquerda, da direita, do centro, né, no que você acreditar, meu amigo, boicote é uma coisa que existe, que funciona, mesmo antes das redes sociais. Eu trago aqui, inclusive, um boicote, um caso de boicote, que foi bem emblemático na nossa história, envolveu a família Rockefeller, que teve relação com o massacre de Ludlow. Então, o que foi isso? Houve um movimento de mineiros que trabalhava para uma empresa de óleo e de metais controlada pelo John D. Rockefeller, e eles começaram a reivindicar melhores condições de trabalho. Então, houve a intervenção policial nesse movimento e aproximadamente 20 mineiros faleceram. Isso, cara, em 1914. Então, mesmo assim, houve um movimento ali embrionário de boicote. A gente não tinha, como hoje, nada perto do que são redes sociais, aplicativos mensageiros, nada disso. E mesmo assim, começou a haver um boicote em produtos de empresas ligadas ao John D. Rockefeller. E esse cara teve uma dor de cabeça tremenda com isso, ao ponto dele precisar não apenas reconhecer o erro, mas mudou drasticamente suas relações, as relações de suas empresas com os trabalhadores, reconheceu publicamente que as condições dos empregados eram horríveis e também teve que reconhecer publicamente que o que houve foi um massacre, como realmente foi noticiado, um massacre que poderia ter sido evitado. Então, praticamente, o John D. Rockefeller passou o restante de sua vida trabalhando em formas de tentar limpar a imagem de suas empresas para poder sair desse lodaçal. Então, o boicote funciona. E boicote é a ferramenta mais legítima que existe, cara. Aliás, no campo do boicote, a gente tem, por exemplo, na militância da extrema esquerda, os Sleep Giants. Sleep Giants Brasil, que promove, né, campanhas de boicote massivo, boicote atrás de boicote, conseguem derrubar sistemas de pagamentos, o cara recebe ali, às vezes eu me recordo se aconteceu com o Olavo de Carvalho, onde conseguiram derrubar, inclusive, o sistema de pagamento que ele utilizava para os seus cursos, o COF, né, curso online de filosofia. Então derrubaram o sistema de pagamento do Olavo de Carvalho, e, salvo engano, os Sleep Giants tiveram muito a ver com isso. Então eles são muito eficientes nisso aí. E a dita direita, ou pelo menos quem se opõe a essa extrema esquerda que nós temos em nosso país, tem que aprender com esses caras como se organizar, como boicotar, como realmente ir atrás de empresas em redes sociais, ficar marcando empresa, enchendo o saco, tentando derrubar perfis. É assim que funciona mesmo, cara. É um sistema de guerra cultural moderna
que nós temos hoje em dia. Isso aqui com certeza já atingiu muito as Havaianas, ainda não há nenhuma informação se ela manterá o contrato com essa galeria.ag. E é muito interessante isso, cara, porque durante 31 anos, as alpargatas mantiveram um contrato com a empresa Alma BBDO, uma agência de propaganda, 3 décadas, mantendo o contrato com essas pessoas. E em maio deste ano encerra o contrato com essa agência. Aí vão para essa agência, que está totalmente alinhada, né, publicamente alinhada, declaradamente alinhada com a Agenda 2030 da ONU, e já começa a sofrer esse baque. Muito bom, aliás, olha aí. E se está tendo burburinho, cara, é porque está sentindo, e esses números mostram isso aqui. Os números de Instagram mostram, é muito importante Instagram para a empresa. Essa mudança aí de seguidores, né, mostra muito bem como as alpargatas sentiu, perdendo seguidores, esses seguidores dando uma marca histórica de 1 milhão de seguidores a Sandálias Ipanema, e essa queda acionária principalmente, né, no mercado de ações, porque já despertou uma desconfiança no mercado financeiro também. Aliás, isso foi um erro, cara, para você ver o que é a ideologia, né, cara? Isso foi até mesmo reconhecido como um erro. Isso em publicidade, eu acho muito bacana a publicidade, inclusive alguns vídeos aqui antigos mostrando livros de publicidade e propaganda, porque eu acho bem interessante. Eu gosto de chamar o publicitário de um xamã moderno. O xamanismo moderno está na publicidade. Então a publicidade está ali na política, né, no marketing político, esses deslizes, como a gente viu aqui, e é um xamanismo moderno. Então eu acho interessante, e dentro do mercado publicitário, isso se chama miopia de bolha. Ou seja, esse grupo dessa agência publicitária, eles vivem uma bolha. Então eles são míopes. Eles acreditam que todo o país também vai engolir aquilo que eles querem passar. Eles não pensam, estão longe de pensar na verdade, na diversidade, para falar em diversidade, é uma palavra que se gosta tanto, que eles gostam tanto, né? Na diversidade de consumidores, cara. Diversidade imensa do tipo de consumidor que eles podem ter. Então foi uma miopia de bolha muito grande. Eu me lembrei, inclusive, sobre as Havaianas, que sempre foram propagandas focadas no produto. Aliás, o Chico Anísio foi garoto propaganda das Havaianas durante muito tempo. E aquele slogan que tinha, né, só usa as legítimas sandálias havaianas, poxa, a gente cresceu com isso. Essa frase, ela foi sendo burilada através também do que o Chico Anísio dizia, as legítimas, né, que não deformam, não soltam as tiras, aquela coisa toda. A gente via isso, nessas propagandas históricas, a gente via o Chico Anísio falando sobre isso. E a partir daí dele falar as legítimas, se criou o bordão, só usa as legítimas sandálias havaianas. Isso, cara, é interessante porque focava no produto. Isso tinha um foco no produto. Eles estavam querendo o quê? Eu quero vender esse canivete. Então vamos focar nas qualidades desse canivete. E é assim que funcionava. Então o que é que essa galeria.ag fez, né? Ela focou em conceitos subjetivos, com esse trocadilho aí com o pé direito, e utilizando a Fernanda Torres, que é uma militante de extrema esquerda. Então eles trocaram o discurso, acabaram perdendo, né, aí, e trocaram o discurso do benefício físico do produto por uma provocação meramente cultural e política. E estão aí tomando do lombo merecidamente. Eu fico olhando aqui às vezes para o relógio, o contador do relógio do telefone, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, cara. Eu tentei pesquisar sobre também possíveis benefícios políticos que a Havaiana poderia ter, mas não encontrei nada ainda realmente interessante, não. Apenas que ela possui benefícios fiscais e creditícios, como milhões, né, de empresas, milhares de empresas que conseguem um bom relacionamento em nosso país. Então ela tem incentivos regionais da Sudene, da Zona Franca de Manaus. Também possui um benefício de renúncia fiscal lá no estado da Paraíba, onde tem uma fábrica das Havaianas na cidade de Campina Grande. Eu conheci essa fábrica porque eu morei em Campina Grande, na Paraíba, durante 5 anos de minha vida, cidade linda. Aliás, eu conheci essa fábrica lá, das alpargatas. Então isso aqui também não me estranha, é interessante esse tipo de benefício realmente. O Estado faz, olha, coloca essa empresa aqui, gera emprego, gera riqueza, né? E tá tudo bem. Mas a gente sabe que os pequenos não têm esses mesmos benefícios, né? Os pouco bem relacionados. É o tal do capitalismo de compadrio, sobre o qual já falamos aqui. Apareceram algumas coisas não tão relevantes quanto a esses benefícios, então eu fiquei curioso. Aí comecei a pesquisar, eu fiz, não, vou para as IAs, né? Então fui lá para a Gemini, fui lá para Grok, fui para o ChatGPT, utilizei também a Meta lá do Facebook, o WhatsApp, essa coisa toda, e tentei, né, entender se também haveria claramente
na concepção dessas IAs, um posicionamento ideológico. Então, toda IA, a princípio, ela colhendo informações, né, ela não vai pensar por si mesma. Não é um posicionamento ideológico, aparentemente, né, de início ideológico. Mas aí todas vêm, né, com isso, que se acredita em um capital simbólico e credibilidade cultural associados a Fernanda Torres. Mas todas as IAs reconheceram um alinhamento com a narrativa que seria típica da marca. Então não é a primeira vez, me parece, que a marca já vinha demonstrando um alinhamento com certas narrativas e uma intenção clara, no momento em que ela aceita isso, de dialogar com um tipo de consumidor específico e com um engajamento cultural específico também. Então tem até uma síntese, eu vou aqui para uma síntese que foi a melhor síntese que eu encontrei no ChatGPT. Vocês podem conseguir essa síntese também, né? Tem uns promptzinhos aqui, vocês vão dando os comandos, né? O último foi utilizando esses elementos sobre a contratação da Fernanda Torres pela Alpargatas Sociedade Anônima, esse roteiro nitidamente ideológico, né, como isso funcionaria para o empreendimento de uma forma positiva. Então, olha a resposta, foi a melhor síntese que eu encontrei. A escolha de Fernanda Torres e de roteiros com leitura ideológica atende a uma estratégia deliberada de posicionamento, na qual a marca aceita o risco de polarização para ganhar relevância cultural, coerência narrativa e conexão com segmentos específicos de mercado. É no que eu acredito também, cara. E as Havaianas e a empresa, né? Eu vou falar Havaianas, não vou falar Alpargatas, não. As Havaianas, elas tomaram um posicionamento ideológico muito claro. Pronto. O que é que tem de mais isso? Nada. Ah, deveria ser isento. Não existe isso de isenção no campo ideológico e econômico, né? Ninguém sabe quais os benefícios que esse posicionamento ideológico podem trazer para as Havaianas, só eles sabem. E o consumidor também vai lá e se posiciona ideologicamente apenas boicotando o produto. Boicote é uma forma muito legítima, é a mais legítima das formas de expressão política, cara. É o boicote, como eu falei aqui neste vídeo sobre o caso envolvendo o John D. Rockefeller. Boicotaram tudo lá de sua empresa de óleo e de metais e de outras empresas também, ali do conglomerado da família Rockefeller. E o cara passou o resto da vida tendo que trabalhar em cima disso para poder limpar um pouco a imagem da família. De certa forma, a eclosão da Primeira Guerra Mundial até o ajudou, porque o foco, isso aconteceu em 1914, e o foco também das pessoas se direcionou mais para a guerra, né? Então isso também o ajudou, senão ele teria tido mais esforço ainda para poder limpar a imagem de suas empresas e o nome da família. E hoje, cara, melhor, se tem aí as redes sociais, olha só, a dita direita, né? Ou pelo menos pessoas que lutam contra a esquerda, a extrema esquerda, deveriam aprender como faz o Sleep Giant, cara. Sleep Giant faz um trabalho fantástico mesmo de destruição de marcas, de reputações de marcas, de reputações de pessoas, de uma forma estruturada, concentrada, muito bem apoiada ali por políticos. E chegou a hora de quem se opõe ao esquerdismo, ao progressismo, também fazer o mesmo. Fazer o mesmo. Esse exemplo das Havaianas é bem emblemático para isso. Poderia ser considerado talvez um paradigma dentro do nosso país, dentro de nossa cultura política, onde a dita direita, pela primeira vez, poderia começar a aprender como realmente funciona o jogo cultural. Principalmente o jogo cultural dentro hoje dessas ferramentas eletrônicas, redes sociais e aplicativos mensageiros aí, que também são redes sociais, né? Porque tem ali canais e grupos integrados. Então acho interessante trazer esses apontamentos para cá, para aqui, né, para este canal, porque muita gente, não, isso foi um mero acaso, né, essa coisa do pé direito. Não, cara, pelo amor de Deus, não seja imbecil, não seja retardado, não foi um mero acaso. Não é apenas, olha, está Fernanda Torres, uma militante. O contrato de publicidade foi para outra empresa após 3 décadas com a anterior, onde a conspiração vai lá e filma, ou seja, quem filma o comercial é o marido da Fernanda Torres também, outro militante, dentro de uma agência que compactua notadamente, publicamente, a opção dela, né, com a Agenda 2030 da ONU. E você vem me dizer, não, isso foi só um trocadilho com a superstição do pé direito. Não seja imbecil, cara, pelo amor de Deus. Não engula as teorias da mera coincidência para não ficar rotulado como um conspiracionista. Não tenho medo de ficar rotulado como conspiracionista. O que é que as pessoas vão falar de mim? Vão me chamar de chapéu de alumínio, né? Até na thumbnail do último vídeo eu me coloquei ali com o chapéu de alumínio. Vão me chamar do cara chapéu de alumínio, eu tenho medo. Pô, deixe de ser covarde, cara. Comece realmente a não engolir toda a teoria da mera coincidência que coloca uma força
na sua boca. E para falar aqui que eu acho legítimo, muito legítimo, o boicote, até mesmo o boicote da forma monstruosa ali, um rolo compressor, né, como funciona o Sleep Giant, e a dita direita deveria aprender, até com isso até no campo político, né, até quando se faz política, é realmente um rolo compressor, cara. É destruindo, dizimando e perseguindo opositores sem dó e sem piedade. Não é chamando para diálogo. Você não chama para o diálogo quem quer te destruir. A esquerda sabe disso. A dita direita não sabe, ou finge não saber. Ah, vamos dialogar, vamos nos entender. Não. Oposição, você dizima, cara. Você esmaga com rolo compressor. No campo ideológico, você faz como os Sleep Giants fazem, como se vem ensaiando aqui com as Havaianas. Eu achei realmente um evento muito interessante, um evento que serve de alerta para outras empresas com seus setores ali de marketing para dizer, olha, cuidado com o que vocês vão fazer, né? A gente teve aquele caso, cara, com a Jaguar, aquele comercial ridículo da Jaguar, né? Até o Elon Musk perguntou no Twitter, né? Vocês ainda vendem carros? Porque não era um comercial direcionado para o comprador de um Jaguar. E aquilo prejudica a Jaguar até hoje, cara. Já tem tempo aquele comercial. Eles ainda estão colhendo os frutos podres daquele comercial. Então isso serve para empresas, né, dar uma prensa ali, colocarem o setor de marketing na parede. Olha, vocês, qual a ideologia aí de vocês? Vocês estão brincando de Che Guevara aqui dentro de nossa empresa? Ou vocês estão querendo vender realmente os nossos produtos? Isso serve, principalmente, eu espero que isso sirva, cara, muito, espero bastante que isso sirva como algo embrionário para que a nossa possível direita, que pode surgir um dia, quem sabe não surge uma direita organizada em nosso país, pegue este fato, trabalhe este fato e aprenda assim como realmente se trabalha no campo cultural em tempos de redes sociais. Bem, vou ficando por aqui, já falei muito, olha só, olhando para o relógio e o tempo acaba passando, mas como sempre vou tentar editar para enxugar o vídeo ao máximo possível, porque se eu deixasse, cara, o vídeo ficava aqui com 50 minutos, é porque eu saio cortando muita coisa. Bem, vou ficando por aqui, repito, um abraço a todos, tudo de bom e até a próxima.